Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na nossa série de mensagens. Você que está nos visitando nessa manhã, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós aqui sempre ensinamos em série, e essa série eu estava aguardando bastante assim, para a gente poder dar uma alinhada. E hoje nós vamos entrar aí na última lista. Nós falamos sobre a lista de Romanos, Romanos capítulo 12. Nós falamos sobre a lista de 1 Coríntios. E agora nós vamos entrar no capítulo 4 de Efésios, para que a gente possa encerrar no próximo domingo. Hoje eu vou falar sobre a metade, nós já falamos sobre profeta. Então hoje nós vamos falar sobre apóstolo e evangelista. E no próximo domingo nós estaremos encerrando aí, falando sobre os últimos dois dons, que nós vamos acabar de ler aqui agora. Na verdade, abra a sua Bíblia aí, por favor. Efésios capítulo 4, nós vamos ler dos versos 11 ao 16, o Everton. Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16. Nós estamos trabalhando com uma lista de 18 dons espirituais. Vamos falar o que a gente tem ensaiado esses dias, para quem está nos visitando, para ficar bem bonito, Para que servem os dons? Primeira coisa, para... Isso, agora a gente vai fazer direito, vamos lá. Brincadeira, tá bonito, mas vamos lá. Olha, os dons eles servem para a glória de Deus, a edificação dos santos e testemunho aos incrédulos. Essas são as funções dos dons ou habilidades sobrenaturais que Deus tem nos concedido dentro do corpo de Cristo. Então, Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16. Se você não trouxe uma Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui. A partir do verso 11 diz assim, olha, Ele mesmo, Ele quem? Jesus ascendendo aos céus. Lembra que os dons foram concedidos na ascensão de Jesus e eles foram ativados em Atos capítulo 2, a partir da descida do Espírito Santo. Então aqui no versículo 11, condiz com o que nós estamos ensinando. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas, para quê? Qual que é a finalidade disso? Com vistas no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha do diabo, é o que está escrito aí? Não, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Ela é mais penetrante, cortante do que uma espada de dois fios. Ela é tão precisa que pode fazer uma análise no nosso interior, como uma cirurgia, a fim de que possa revelar o nosso coração, a fim de que possa trazer à tona aquilo que está nas profundezas do nosso entendimento, para que tudo seja alinhado de acordo com a tua vontade, de acordo com os teus princípios, os teus mandamentos, que são revelados nas Sagradas Escrituras. Nessa manhã, nós nos submetemos um dia mais. Nós nos submetemos à Tua Palavra, nós nos submetemos ao Teu Espírito, sabendo que o Senhor tem primazia sobre as nossas vontades, primazia sobre os nossos sentimentos e sobre os nossos desejos. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos porque é um privilégio estarmos aqui nesse ambiente
para sermos uma vez mais acrescidos pela Tua palavra, a fim de que possamos expressar o caráter de Cristo, que está sendo construído em nós de glória em glória, até que o Senhor venha. E nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O texto de Efésios, ele é claro, falando sobre a função dos dons. Ele está dizendo, olha, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que esses dons eles foram dados? Essa é uma classe de dons que é chamado por alguns teólogos de dons ministeriais, a fim de que possam de fato ser administrados dentro do corpo, dentro da vida da igreja. Então olha só, para que esses dons eles são dados? Quais dons? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. Para que um santo ele tem que ser aperfeiçoado? Aperfeiçoado no sentido de amadurecido, para que haja bom desempenho do seu serviço, para que você possa entender que você não foi criado pelas boas obras, não foi salvo pelas boas obras, mas você foi salvo para as boas obras. Então existe um serviço pela qual nós temos que desempenhar. E esse serviço ele deve gerar a edificação no corpo de Cristo. Então não é uma edificação para mim mesmo, mas a prioridade é uma edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então esse não é um trabalho só do pastor, todos chegarmos à estatura de um varão perfeito. É um trabalho de todo o corpo. É por isso que ele vai dizer o seguinte, olha, tem que ser o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Então todo mundo tem um papel, todo mundo dentro do corpo de Cristo tem uma responsabilidade, a fim de que todos nós possamos crescer para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. No versículo 14 ele está dizendo, olha, para que não sejamos mais como meninos. Aqui ele está falando obviamente de meninos espirituais. Como que um menino espiritual ele vive? Agitado de um lado para o outro, levado ao redor por qualquer vento de doutrina. Então, saiu uma doutrina nova, é agitado por alguma coisa. Escatologia de jornal, apareceu um inseto maior lá no interior, Jesus está voltando hoje. Então, são pessoas que são agitadas de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, que pela astúcia com que induzem ao erro. Então, não é o diabo que está induzindo as pessoas ao erro, são homens. E é por isso que nós combatemos veementemente com a verdade aqueles que estão vivendo em mentira. Nossa, fulano é tão legal, ele só ensina heresia, só isso. O texto está dizendo que ele está fazendo isso pela astúcia para induzir as pessoas ao erro, a fim de que ele possa ser beneficiado pelos dons e possa tornar célebre o seu próprio nome. Então, Paulo está trabalhando essa ideia do resultado do evangelho dentro do corpo de Cristo. E nós vamos falar hoje sobre os dons de apóstolo e também nós vamos falar sobre o dom dado pelo Espírito aí do evangelista. Então lá no versículo 11, na primeira parte, Efésios capítulo 4, verso 11, ele diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Então nós vamos ver que com vista em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que nós já passamos por esse texto, nós vamos ver que existe uma distinção entre o ofício funcional, que são os 12 apóstolos, e existe uma função apostólica mais ampla. E é aqui que a gente precisa entrar nesse entendimento. Então, existe o ofício fundacional dos 12 apóstolos, e isso não se repete. Mas existe uma função apostólica e ela é mais ampla e a gente vai ver isso nessa manhã. Então a nossa visão continuista moderada, ela reconhece que embora o ofício apóstolo, com autoridade para estabelecer fundamentos, não existe mais. Isso encerrou, sim, quando o cânon, quando as Sagradas Escrituras foram encerradas ali já no primeiro século de história da igreja. Então, existe uma função de um ofício autoritário apostólico para estabelecer fundamentos. Agora, existe uma função de pioneirismo missionário. Aqueles que vão plantar igrejas, aqueles que vão estabelecer fundamentos doutrinários em lugares onde não há fundamentos doutrinários na medida dos apóstolos.
Eles estão trabalhando sob a autoridade das Escrituras e não acima da autoridade das Escrituras. Então Deus, ele ainda vai chamar e capacitar indivíduos para um serviço apostólico nos nossos dias, no sentido da própria palavra apóstolo, que significa enviado. Então hoje nós temos um serviço apostólico, mas nós não temos mais uma função apostólica. Pedro, nós conseguimos ver isso nas Sagradas Escrituras, obviamente, e é isso que nós vamos ver a partir de agora. O apostolado como um fundamento da igreja, e nós vamos ver isso na vida dos 12 e também na vida de Paulo. Existem, irmãos, biblicamente critérios para que alguém se torne um apóstolo. Assim como existem critérios para alguém ser um pastor, assim como existem critérios para alguém ser ordenado a diácono dentro de uma comunidade, também existem critérios bíblicos para que a pessoa se torne um apóstolo. Eu lembro de uns anos atrás, a gente estava lá na casa da família da Nicole, e o pai da Nicole recebeu uma mensagem no celular de alguém oferecendo ele um curso para ele virar apóstolo. Tá fácil. Ganhava um anel, né? Então não era qualquer curso, né? Então, assim, tá diferente do contexto bíblico. Vamos ver nas Escrituras quais que são os critérios bíblicos para o apostolado, porque a gente pode observar isso, né? Depois da substituição de Judas, conforme nós lemos em Atos capítulo 1, existem critérios que são estabelecidos para alguém ser reconhecido como um apóstolo. Vamos ler lá, Atos capítulo 1, versos 21 e 22. Curso para se tornar apóstolo, faça um EAD. Tá bom, vamos ver. Atos capítulo 1, 21 e 22. O que está escrito nas Sagradas Escrituras? É necessário, então não é opcional, é necessário, pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Ele foi assunto aos céus diante dos olhos dos discípulos. Um destes se torne conosco testemunho da sua ressurreição. Então nós estamos falando dos apóstolos como ofício. É uma autoridade apostólica que estava ligada a um contato direto com Cristo, irmãos. Isso é uma qualificação de alguém que é chamado biblicamente como apóstolo. O que nós acabamos de ler aqui no texto de Atos capítulo 1? Testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, ele deve ter sido escolhido diretamente por Cristo, ou ele tem que ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Por exemplo, quando nós vemos a eleição para o apostolado, não era um fruto de aspiração pessoal, como nós vemos hoje, que é algo que vai crescendo, né? É uma carreira. Você começa como um irmão da igreja, você não vale muita coisa, mas depois você se torna um diácono, depois você se torna um presbítero. Eu não estou falando na ordem certa, porque eu não ligo muito para essas coisas. Aí depois um presbítero, e depois ele vai galgando aí, ele vai crescendo, aí até que ele se torna um pastor, depois ele se torna um bispo, depois um apóstolo, um pai apostólico, aí ele vira um semideus e entra na Trindade e vira uma quadrilha. É mais ou menos o que as pessoas pensam, mais ou menos é isso. Mas essa eleição do apostolado não é uma aspiração pessoal, nem uma indicação humana, como nós acabamos de ler, mas é um chamado soberano e direto do próprio Jesus, e além da testemunha ocular, tem que ser um chamado específico de Jesus. Leia comigo aqui Marcos capítulo 3, 13 e 14. Evangelho segundo Marcos capítulo 3, versículos 13 e 14. E diz assim, olha, o que Jesus ele fez? Ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram junto para ele. Então designou quantos? 12, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Enviado, palavra apóstolo. Agora, Gálatas capítulo 1, versículo 1, porque nós estamos falando dos 12, mas nós também estamos falando de Paulo, e eu vou trabalhar também essa ideia do postulado por último de Paulo. Então, Gálatas capítulo 1, verso 1 diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum,
mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Paulo ele tinha essa necessidade de dar carteirada em alguns lugares, porque em muitas igrejas eles queriam descredibilizar o apostolado de Paulo. Então quando ele chega, ele está dizendo assim, olha, eu sou apóstolo chamado por Jesus. Obviamente que existiam testemunhas oculares que poderiam confirmar, né, que Paulo ele teve a visão no caminho de Damasco, como todos nós sabemos, e que ele foi de fato chamado por Cristo Jesus ressurreto. Então essa eleição direta, né, pessoal, visível, ela não tem um amparo, né, para os tempos atuais. Não tem esse paralelo dos tempos atuais, porque não há uma nova manifestação corporal de Cristo na terra, a fim de que alguém possa ser chamado por Jesus ressurreto para um apostolado. Muito menos que alguém seja testemunha ocular do Cristo ressurreto. Então o que nós acabamos de ver é que critério primeiro é ter visto Cristo ressurreto e depois ter sido chamado pelo próprio Cristo e ter visto Cristo como testemunha, enquanto aqui na terra, encarnado. Então, ver o Cristo ressurreto é uma testemunha, é uma condição de testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Isso não é opcional, irmãos. Isso para apóstolo é imprescindível. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Aí ele vai dizer, não vi Jesus o nosso Senhor? Obviamente uma pergunta retórica. Então quando ele vai em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, dizendo, olha, eu não sou apóstolo porque eu não vi o Senhor, ele está dizendo que ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo é imprescindível para o chamado de apostolado. Capítulo 1 do livro de Atos, versículos 21 e 22, diz, é necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todo o tempo, um destes se torne conosco testemunha da ressurreição. Isso aqui na eleição, né, quando Judas morre, na eleição de quem ficaria no lugar de Judas. Então olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7 e 8, eu preciso, né, falar sobre todos esses textos, para a gente poder construir essa ideia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7 e versículo 8. Depois foi visto por Tiago, falando de Jesus, mais tarde, por todos os apóstolos, e por fim, e por último, dependendo da tradução, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Então olha, e afinal, e por fim, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. É a versão ARA que a gente usa aqui na igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versos 7 e 8. O que Paulo está trabalhando aqui? A função do apóstolo, ela está diretamente ligada à proclamação com autoridade de algo que eles viram pessoalmente, ou seja, é Cristo após a sua morte, é Cristo ressurreto. Então, eles precisavam dessa testemunha ocular do Cristo ressurreto. É por isso que Paulo está dizendo, olha, e por fim, e por último, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Daqui a pouco eu vou trabalhar melhor esse texto. Então, olha só. Terceiro, um apóstolo ele tem que ter vivido com Jesus durante o seu ministério terreno, como foi no caso dos 12. Então, a gente está falando dos 12 originais, que eles viveram com Jesus em seu ministério terreno. Era necessário ter acompanhado o ministério de Jesus. É isso que está lá em Atos, que a gente acabou de ler, capítulo 1, 21, 22, dos homens que nos acompanharam. Isso não é opcional, isso era um critério. E quando nós vamos lendo o Novo Testamento, a gente vai perceber que Paulo ele é a única exceção desse critério. Pois ele foi chamado diretamente por Cristo, pelo Cristo glorificado. É o que a gente vê em Atos, capítulo 9. Ele está indo na estrada de Damasco a perseguir os cristãos, a seita, como era chamado, né, os do caminho, até que Cristo se revela a Paulo, glorificado, e ele vai chamar diretamente Paulo. Mas até essa exceção, ela confirma um caráter extraordinário e não aplicável para o apostolado nos nossos dias.
Então existem os 12, que são os originais, e existe também aquele que foi o substituto de Judas, a gente vai falar daqui a pouco dele, mas existe também o Paulo, que foi chamado, como ele disse, fora do tempo. Mas é claro no texto que ele está dizendo, olha, eu fui o último deles, eu nasci tardiamente, eu fui chamado fora do tempo. Então, João capítulo 16, Evangelho de João capítulo 16, versículo 13, vai falar que esse apostolado, como ofício, esse apostolado funcional, ele tem uma autoridade inspirada. E essa autoridade inspirada, ela servia como base de revelação do Novo Testamento. É a promessa de Jesus aqui em João 16, 13. Quando vir, porém, o Espírito da verdade, aqui é uma promessa, prioritária para os apóstolos, ele está dizendo, ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, o que vai ser dito pelos apóstolos não seria questionado pela igreja, porque eles estavam estabelecendo fundamentos. Ninguém aqui tem a autoridade de toda a verdade de ser inquestionável. Apenas os apóstolos fundamentando os princípios para a igreja no começo do primeiro século. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, o autor aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, Hebreus capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual nos foi depois confirmada pelos que ouviram quando Deus deu testemunho por sinais, prodígios e vários milagres. O que o autor aos Hebreus está falando aqui? O que tem isso a ver com o que a gente está falando? Os apóstolos, eles operaram sinais, prodígios e maravilhas, porque os apóstolos, eles foram um instrumento normativo da revelação de Deus. Eles estavam estabelecendo fundamento, mas isso cessa com a finalização do cânon, já que quando um fundamento ele foi posto, o que Paulo vai dizer futuramente é, um outro fundamento não pode ser posto. Um fundamento, quando é construído, nós devemos construir sobre o fundamento, mas nós não devemos lançar um outro fundamento. Então, o apóstolo, ele teria que ver o Cristo, ele teria que andar com o Cristo, ser chamado pelo próprio Cristo, e ele teria também que ser confirmado pela igreja e por outros apóstolos. Então é por isso que a Bíblia já trabalhava sobre falsos profetas naquela época, sobre falsos mestres, e também havia falsos apóstolos. A gente está falando de um momento onde não havia internet, onde não havia celular, mas o principal meio de comunicação era a carta. Então, para alguém escrever uma carta, ensinando uma falsa doutrina, enviar à igreja, até que alguém descobrisse que aquela carta não foi de fato enviada por um apóstolo original, e lidar com aquilo, sabendo que aquilo era uma heresia, irmãos, aquilo já tinha causado um dano dentro da igreja. É por isso que tinha que ficar claro quem eram os apóstolos, quem tinham recebido a responsabilidade de fundamentar no período da igreja do primeiro século, para dizer que todos os outros não tinham essa autoridade de estabelecer fundamentos dentro da igreja. Então ele não só tinha que ter visto Jesus, andado com Jesus, visto a Cristo ressurreto, ser chamado pelo próprio Cristo, mas ele também precisava de confirmação da igreja, do corpo de Cristo e dos outros apóstolos. Então é claro que a eleição de um apostolado é divina, mas a igreja tem que reconhecer a autoridade de um modo público e de um modo comunitário. Gálatas capítulo 2, versículo 9, diz, Tiago, Cefas e João me estenderam a mão direita de comunhão. Atos capítulo 13, verso 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. O que significa essa imposição de mãos na cultura judaica? Eu sei que hoje tem gente que acredita que isso é transferência de unção. Não, irmãos. Na verdade, impor as mãos na cultura judaica é você publicamente, você confessar, é você estar dando autoridade para alguém na função que foi reconhecido dentro da igreja.
Então, estender as mãos, por exemplo, se nós trouxermos alguém aqui e nós impusermos as mãos sobre essas pessoas, não é que nós estamos ativando o dom daquela pessoa naquele momento. Isso não existe biblicamente. Nós estamos aqui em comunidade dizendo que nós confiamos a essa pessoa um serviço de ofício dentro do corpo de Cristo. E é justamente isso que Paulo fala aqui em Gálatas capítulo 2, verso 9, e também Lucas em Atos capítulo 13, versículo 3. Nos falta um pouco de entendimento para que nós possamos parar de errar nessas coisas. O que é imposição de mão? É justamente delegar uma autoridade de modo público, de modo comunitário. Por isso que eles tinham que ser confirmados pela igreja e também confirmados pelos apóstolos. Quando nós lemos em 1 Coríntios, Paulo ele deixa claro que ele é o último apóstolo. O próprio apóstolo Paulo reconhece que isso foi um chamado extraordinário, foi fora do tempo, foi derradeiro. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 7 e 8. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. 1 Coríntios 15, 7 e 8. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e por fim, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, Paulo está usando duas expressões que nós precisamos entender aqui. Primeiro, a expressão último de todos, na versão Ara, e nascido fora do tempo. O último de todos, ele está claramente dizendo, é o último apóstolo. Ele está dizendo, eu nasci fora do tempo, então eu já sou o último. Nascido fora do tempo, ele está sinalizando que o apostolado ele não era algo que seria perpetuado, ele não deveria ser perpetuado. É por isso que claramente Paulo está dizendo, eu já nasci fora do tempo. É por isso que eu fui chamado como o último de todos. E intencionalmente, em algumas Bíblias, a tradução é, eu sou o menor de todos. Não, a expressão no grego original é, eu sou o último de todos. Então, essa natureza revelacional e funcional do apostolado, biblicamente se encerra na vida de Paulo. Qual que era a função dos apóstolos aqui? Não era uma função estritamente missionária. Nesse caso aqui não, mas era uma função revelacional. Eu vou ler alguns textos aqui, talvez não vai dar para acompanhar, mas por causa do nosso tempo. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que Paulo está dizendo? O Antigo Testamento, os profetas, e o Novo Testamento, os apóstolos. Então, edificados sobre o testamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular, ela é a pedra que liga tanto um lado de uma estrutura como um outro lado de uma estrutura. Então ele está falando que Jesus, ele é o responsável por fazer o elo de ligação entre os profetas e entre os apóstolos, ele é a pedra angular. Apocalipse capítulo 21, verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 14. Cadê os lugares dos outros apóstolos que foram levantados depois desses? Será que tem preferido? Jesus tem preferido? Deus tem os seus preferidos? 2 Coríntios capítulo 12, verso 2, o sinal do meu apostolado foi confirmado entre vós, com toda persistência por sinais, prodígios, poderes miraculosos, ou seja, a fim de que a mensagem deles pudessem ser evidenciada e recebida com autoridade por intermédio dos sinais que eram ordinários na vida dos apóstolos. O autor aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 2, verso 3 e 4, Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Olha o que está escrito lá no Evangelho de João 16, 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade.
Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu sei que de forma macro nós podemos até trazer essa mensagem para a igreja, mas de forma prioritária Jesus está falando com os discípulos, ele está dizendo sobre uma totalidade da verdade e não sobre uma parcialidade da verdade. Então Cristo, ele é portanto essa pedra angular, a pedra da igreja, mas os apóstolos, juntamente com os profetas, eles constituem o alicerce já fundamentado. Então não há um outro fundamento a ser relançado. É por isso que Paulo lá em Gálatas ele vai dizer, se alguém vier trazer um outro evangelho, um outro fundamento, que seja um anjo do céu, ou algum apóstolo, coincidentemente ele vai trazer o termo apóstolo, ele vai dizer que esse seja amaldiçoado, anátema. Então nós podemos ver, por exemplo, um testemunho confirmado na escola patrística, que são os pais da igreja, os primeiros líderes após os apóstolos. Calvino, por exemplo, ele vai reconhecer que os apóstolos, eles sim foram um ofício extraordinário. Eles foram designados para lançar um alicerce doutrinário na igreja. Nas suas institutas, no volume 4, na página 3 e 4, ele vai dizer o seguinte: olha, o ofício dos apóstolos era extraordinário e por isso de ofício temporário. Não só Lutero, não só Calvino, mas também Lutero, ele vai dizer o seguinte: olha, a escritura é norma fundada sobre o testemunho dos apóstolos. Então essa sucessão apostólica, ela não é de pessoas, mas a sucessão apostólica, ela é de doutrina. Existe uma sucessão apostólica? Sim, não de pessoas. Mas existe uma sucessão apostólica de doutrinas. E o que isso significa? O fundamento, Cristo é a rocha. O fundamento foi construído sobre o Cristo. Os apóstolos edificaram a igreja como fundamento. Qual que é o nosso papel hoje? Construir sobre o fundamento. Não participar do fundamento. Isso aconteceu em outra época. Nós estamos construindo como edifício de pedras vivas, como a própria Escritura nos ensina, mas esse fundamento ele não pode ser tocado, ele não pode ser mexido, é a espinha dorsal do Evangelho. É por isso que é claro nas Escrituras uma promessa de maldição para todos aqueles que forem além daquilo que já foi pregado, além daquilo que já foi ensinado e também para aqueles que não ensinam na totalidade. Então é uma responsabilidade muito grande. Então o serviço apostólico contemporâneo ele existe, mas o apostolado em ofício, com as características exigidas nas Sagradas Escrituras, faz eu pensar que não existe mais apóstolo nos nossos dias. A não ser se você for um apóstolo que fez um curso na internet. Aí, principalmente essa autodenominação do apostolado. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos do Cordeiro e quando nós olhamos para a vida dos apóstolos de hoje, você vê alguma semelhança? Existe alguma semelhança entre os apóstolos do Cordeiro e os apóstolos de hoje? Eu não vejo nenhuma. Então é por isso que nós precisamos ter essa moderação de entender que o apostolado como ofício ele não existe mais, mas existe um serviço apostólico e esse sim é contemporâneo. Esse próprio termo apóstolo ele significa o enviado ou alguém que foi enviado. Então esse termo grego significa genericamente que essa pessoa ela é um mensageiro. Filipenses capítulo 2, versículo 25, Paulo diz o seguinte: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e o vosso enviado, para me socorrer nas minhas necessidades. A palavra enviado aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 25 é apóstolo. Epafrodito era um apóstolo? Então, na mentalidade dos apóstolos do primeiro século, já havia diferença entre um serviço apostólico de alguém que foi enviado para transmitir um fundamento que já tinha sido lançado, de alguém que foi chamado por Cristo para ser um ofício de apóstolo. Então, era diferente. Então, essa missão, como
nós herdamos como igreja, né, esse zelo apostólico, ele não é de autoridade apostólica, mas para que nós possamos continuar construindo sobre um fundamento. Então a obra de plantação de igreja, por exemplo, ela vai refletir um zelo, e Paulo já fala sobre isso. Romanos capítulo 15, versículo 20, Paulo diz o seguinte, olha, esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora nomeado, mas para não edificar sobre fundamentos alheios. O que isso significa? Onde Cristo, o das Escrituras, já está sendo fundamentado, o apóstolo ele não vai fundamentar novamente, porque o fundamento já foi lançado. Então não é construir um novo fundamento, ou construir sobre um fundamento alheio. Ele está dizendo que nós, assim como ele, nós temos uma responsabilidade, um plantador de igreja, por exemplo, que é o meu caso, nós temos uma responsabilidade de edificar não sobre o fundamento de outra pessoa, mas sobre o fundamento dos apóstolos. Então o ensino apostólico ele deve ser perpetuado, mas não o ofício. Paulo ele vai dizer, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Paulo, ele é um apóstolo, chamado por Cristo, e Cristo ressurreto, mas ele está falando sobre a perpetuidade das doutrinas apostólicas por intermédio da instrução, é isso que ele está falando aqui para Timóteo. Timóteo, instrui a outros com aquilo que você aprendeu. John Piper, ele vai comentar dizendo o seguinte, os apóstolos lançaram o fundamento, os missionários modernos constroem sobre ele, mas não o repetem. Então, quem são os apóstolos nos nossos dias? Os missionários. No sentido de um serviço apostólico. O problema é que os apóstolos não querem ser. Esse tipo assim, de serviço apostólico, de você ir para um lugar, largar tudo que você tem, começar muitas vezes do zero, plantar uma igreja numa cultura que não é a sua, com compromisso das doutrinas que foram fundamentadas pelos apóstolos, sem querer fama, sem querer dinheiro, sem querer reconhecimento humano, esse tipo de coisa não dá muito views, não. Então, os missionários hoje, na contemporaneidade, eles são aqueles que prestam um serviço apostólico. Colossenses capítulo 1, 18 diz, olha, ele é o cabeça do corpo, Cristo, ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para ter ele em todas as coisas a primazia. Ou seja, irmãos, Cristo, ele é a pedra angular. Ele é o cabeça da igreja. Ele é quem determina quem é um apóstolo ou quem não é um apóstolo. Então olha só o que está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 ao 8. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 ao 8. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também nós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados de casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela não crê será, quem nela crê não será, de modo nenhum envergonhado. Mas para vós outros, portanto, os que creres, é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Mas para eles, pedra de tropeço, é rocha de ofensa. Calvino comentando, ele vai dizer o seguinte, olha, Deus levanta ministros e mestres para perpetuar o evangelho, não apóstolos, porque o fundamento ele já foi posto. Então todos esses que se levantam hoje em dia, se autodenominando apóstolos, eles não serão,
baseados na pedra angular, mas eles serão envergonhados pela pedra angular, porque para estes Jesus se tornou pedra de tropeço. Já que ele quem estabeleceu quem são os apóstolos, já que a administração dos dons, ela é dada por Deus a fim de que ele possa operar esses dons na vida de alguém para a glória de Deus, edificação dos santos e testemunho aos incrédulos, o que Calvino está dizendo é o seguinte, olha, Deus ele levanta homens para perpetuar o evangelho, mas apóstolo não existe mais porque o fundamento ele já foi colocado. Então, o Tim Keller, ele vai reforçar essa ideia dizendo o seguinte, olha, a missão, ela não depende de títulos. Apóstolo hoje se tornou um título. Mas na fidelidade ao evangelho e ao envio eclesiástico. Então, a gente não está falando sobre títulos, a gente está falando sobre um serviço. Então, quem são aqueles que exercem um serviço apostólico nos nossos dias? Aqueles que são enviados, aquele mensageiro que é enviado a fim de plantar uma igreja, de edificar uma igreja. Irmãos, por incrível que pareça, eu sou mais apóstolo do que essa galera. Olha que loucura. Eu estou mais no serviço apostólico do que a maioria desses que dizem que são apóstolos. Porque a frase que eu repito muito aqui, talvez ela pode parecer ofensiva, e se for também, não estou nem aí. Apóstolo bom é apóstolo morto, irmãos. Apóstolo bom é apóstolo morto. Não que eu estou querendo que alguém que diga que é apóstolo hoje morra. É porque, segundo as escrituras, os bons já morreram. Entende? Então nós precisamos ter essa diferenciação. Serviço apostólico, missionário. Larga tudo que você tem. Ou então investe tudo que você tem na obra de Deus. Porque o evangelho que eu tenho visto sendo pregado por esses apóstolos é o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, o de cima sobe e o de baixo desce. Né? Lembrou? Deus é mais. Então eu afirmo categoricamente, eu estou expressando aqui categoricamente. Ah, mas eu conheço o fulano e ele é apóstolo. Não é, irmão. Ele não é apóstolo. Ele não vai se martirizar, ele não vai ser martirizado para morrer em nome do Cristo. Ele não é apóstolo, não existe mais apóstolo de ofício. Mas existe sim uma função apostólica a fim de que igrejas sejam plantadas, de que pessoas sejam edificadas, que o nome de Cristo seja levado. Essa função eclesiástica no sentido de título, ela não existe mais. É por isso que nós somos continuistas, mas nós somos continuistas moderados. Coloca essa frase aí na sua cabeça. Apóstolo bom é apóstolo morto. Amém? Também nós vamos falar hoje sobre evangelistas. Quem sabe você não vai ser despertado nessa noite, nessa manhã. Estamos precisando. Eu acredito que evangelista é um dos dons que são menos compreendidos na prática, na vida da igreja. Olha só. Ele vai dizer em Efésios capítulo 4, verso 11, ele chama uns para apóstolos e outros para evangelistas, então não são o mesmo, obviamente. Então esse dom, esse ministério, ele vai capacitar indivíduos a proclamar o evangelho de Cristo de uma forma clara. É como Paulo disse, Paulo quando ele fala que ele vai persuadir as pessoas com o poder do evangelho, ele não está falando que é um poder dele, mas é um poder do Espírito Santo que o capacitou a ser eficaz na pregação da palavra. Então, especialmente para aqueles que ainda não creem, essa eficácia, né, essa forma clara e persuasiva, porque, irmãos, é o Espírito Santo que convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é um poder humano, isso não é uma interlocução. Como Pedro ele vai dizer, né, não é uma vontade humana, mas é uma capacitação sobrenatural, já que entendemos que o evangelista é um dom dado por Deus, pelo Espírito, para a glória de Deus, edificação dos santos e testemunho aos incrédulos. Mas essa mensagem, ela é eficaz principalmente para aqueles que não creem. O Evangelho é o poder de Deus, ponto. Para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu lembro de lugares onde eu já servi, de igrejas que eu já servi, que a pessoa falava comigo assim, a sua pregação ela é muito profunda, você tinha que ser mais evangelista. É porque você não entendeu para que serve o evangelho. A culpa não é minha. O evangelho para o crente é para edificação e amadurecimento. O evangelho para o descrente é para convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Mas o poder de Deus é o mesmo, evangelho.
Jesus ele não tinha uma classe de crentes e descrentes, ele pregava mensagens distintas. Ele pregava o evangelho sendo o poder de Deus e alcançando cada coração de acordo com o Espírito administrava no coração das pessoas. Então, quem não nasceu de novo, o evangelho é para a persuasão, é para o chamamento de Deus que vai despertar aqueles que ele quer despertar. Mas para você que nasceu de novo, o evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a fim de que possamos ser amadurecidos pelo poder de Deus. O que o poder de Deus não pode amadurecer na nossa vida? Então, sim, é para os descrentes, levando-os à fé, ao arrependimento. Então, o evangelista, ele tem, irmãos, essa paixão por esse anúncio, essa habilidade especial de comunicar as boas novas, principalmente aos incrédulos, de chamar as pessoas à salvação. Embora, claramente, biblicamente, como está lá em Mateus 28, todo crente ele é chamado a testemunhar. Nós somos testemunhas. Fomos capacitados de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, a fim de sermos testemunhas. Então, quem deve testemunhar a respeito do Cristo? Todos, incluindo o testemunho evangelístico. Para, por exemplo, liderar algumas iniciativas que alcancem pessoas que não consigam vir aqui, isso é da responsabilidade de todos. É por isso que na nossa visão de continuista moderada, nós reconhecemos a necessidade permanente desse dom para a expansão do reino, a fim de que a palavra de Deus chegue a outras pessoas. Então nós temos a grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20, vamos ler? Mateus capítulo 28, versículos 18 e 20. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, assim como ele foi humilhado, ele também foi exaltado. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Então, por que toda a autoridade foi dada a Jesus? Ele nos dá uma ordem. Qual que é a ordem? Por que Jesus está dizendo? Quem manda agora sou eu. É isso que ele está dizendo aqui. Eu fiz o que eu tinha que fazer e agora quem manda sou eu. Então toda a autoridade me foi dada. Então já que quem manda sou eu, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do... Esse texto ele vai estabelecer um mandamento universal da evangelização. Nascemos de novo? Ou você é um campo missionário ou você é um missionário, no sentido de evangelização. Ou nós precisamos ser evangelizados ou nós somos agentes de evangelização, já que nascemos de novo e como Paulo disse, nós somos devedores do evangelho. Então não é opcional. Eu fico preocupado porque a gente consegue com facilidade fazer propaganda do hambúrguer que a gente gosta, da roupa que a gente gosta, do filme que a gente gosta, mas a gente tem dificuldade de comunicar o Cristo ressurreto que morreu por nós. Às vezes, quando eu estou nas redes sociais, eu abro rede social de gente, eu falo assim, cara, esse cara é um crente, mas ele é 007. Porque pela rede social não dá para identificar, não. Mas não é nossa responsabilidade usar todos os meios e ferramentas para propagar o Evangelho? Então, é uma maneira como cada crente participa dentro da missão. Óbvio, isso vai variar, logicamente, conforme os dons que foram concedidos. Mas é nossa responsabilidade sermos participantes da evangelização, já que somos o corpo de Cristo. Nós temos exemplo disso, de evangelistas dentro do Novo Testamento. Atos capítulo 8, versículo 35, Filipe, o famoso Filipe. Então, Filipe, começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus. Qual que é essa passagem? Do eunuco. Então, olha só, Filipe, ele está fluindo num dom evangelístico, a fim de expor a Jesus nas Escrituras, e nós sabemos que o eunuco se converteu e foi batizado.
Atos capítulo 21, versículo 8. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós fomos a Cesareia e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então, já na igreja primitiva, já tinha um reconhecimento do dom de evangelista que era necessário dentro do corpo de Cristo. Irmãos, Filipe, ele apresenta um caso paradigmático, né? Como um evangelista mesmo. Por quê? Porque essa mensagem da evangelização, ela é eficaz, ela é sensível ao dom do Espírito. Então, versado nas Escrituras, sim, mas é um fruto visível que o Espírito Santo ele vai conduzindo de forma eficaz e sensível, a fim de que aquela mensagem ela chegue para descrentes. Eu vou falar uma coisa com vocês. Eu posso pregar com a melhor pregação que eu tenho do mundo. Se eu for numa praça e pregar para quem é descrente, eu não alcanço ninguém. E eu tenho total, claro, se Deus quiser fazer, Ele faz, né? Mas os dons que Deus me concedeu foram para a vida da igreja, para quem nasceu de novo. Mas é notório quando alguém que tem o dom de evangelista, quando ele começa a falar, e ele é tão persuasivo ao ponto que aquela mensagem, por exemplo, para mim que sou um mestre, para mim é aquela mensagem assim: isso aí não vai dar certo não. Aí a pessoa fala assim: quem quer aceitar Jesus? 47 pessoas levantam a mão, você fala: não é possível. Ele não citou um teólogo. Ele não foi tão profundo assim, mas é porque esse dom ele é dado por Deus a fim de que essa mensagem seja clara, persuasiva, a fim de que o Espírito Santo possa de fato convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Filipe, ele não tinha essa versatilidade como os apóstolos, mas ele, trasladado de um lugar, evangelista do outro, olha a vida do cara, pelo amor de Deus. Então, em Efésios, o que Paulo está dizendo é que existe uma distribuição dos ministérios. E mesmo conceder uns para apóstolos, profetas, evangelistas, vamos ficar aqui, né, até hoje. Mas essa função evangelista, e aqui para mim está o maior erro, é que eu vejo que muitos evangelistas, eles ficam nervosos com as pessoas dentro da igreja, porque nem todo mundo vai lá fora evangelizar. Pelo menos não da perspectiva deles. Mas é porque eles não entenderam qual que é o propósito do dom dado dentro da igreja. Porque a função do evangelista, prioritária, é preparar outros para a obra do ministério. O evangelista, ele evangeliza, mas o evangelista recebe esse dom para ensinar outros a evangelizar, irmãos. Então não adianta cruzar o braço e ficar com raiva porque o fulano de tal não evangeliza como eu evangelizo. Porque se todo mundo fizesse como eu faço, não precisava de mim. Nossa, a igreja só fica dentro das 4 paredes. Nossa, eu estou muito chateado. Não se faz mais igreja como antigamente. Não, irmãos, o evangelista, ele não é apenas para evangelizar, mas ele capacita outros membros do corpo para a evangelização. Então o evangelista, ele deve canalizar esse sentimento de frustração que ele tem, por motivo que nem todos evangelizam como ele, e ele deve, então, fazer com que esses irmãos evangelizem da forma correta. Então, falta um alinhamento dos evangelistas dentro do corpo de Cristo, de saber, você deve evangelizar? Claro, mas você deve ensinar outros a evangelizar como você, já que você tem esse dom. Porque uma coisa é o mestre ensinando, outra coisa é o evangelista ensinando a evangelizar. Uma coisa é uma parte do corpo exercendo saúde dentro do corpo, outra coisa é um outro membro. É por isso que é toda junta bem ajustada, que gera vida dentro do corpo. Então esse dom de evangelista, na nossa perspectiva, ele tem sim essa natureza. É uma capacitação espiritual dada pelo Espírito Santo para que alguns indivíduos possam proclamar o evangelho de forma clara, convincente, frutífera. Um teólogo pentecostal chamado Gordon Fee, ele vai dizer o seguinte, olha, o evangelista, ele tem a habilidade de contextualizar a mensagem de forma cultural, sensível, mantendo a fidelidade teológica. Então não é uma adaptação da mensagem, é uma contextualização da mensagem. Sabe aquele cara que pega um gancho de alguma coisa que foi falado?
Já viu alguém fazendo isso? A pessoa dá uma deixa, né? Sei lá, um descrente fala assim, hoje eu estou tão cansado. Aí ele já, vinde a mim todos, ele já manda direto na lata, quando você vai ver a pessoa já. E é muito engraçado, porque eu como, né, um dos dons que eu tenho é mestre, muitas vezes eu não tenho essa habilidade sobrenatural para poder fazer isso. E várias vezes eu já assisti isso e eu fiquei assim, isso aí é um evangelista. Mas nós precisamos, como igreja, aprender, porque essa responsabilidade não é só do evangelista. Mas você que é evangelista, a sua responsabilidade é de nos capacitar a evangelizar como você. É uma junta bem ajustada mesmo, bem ligada, para que haja glória de Deus, edificação dos santos e testemunho aos incrédulos. Então, existe a continuidade? Claro que sim. John Piper ele vai dizer que existe essa continuidade dos dons espirituais como o dom de evangelismo. Para quê? Para que continuem ativos e relevantes para a missão da igreja. A gente também, como igreja, não pode desprezar os evangelistas. Porque se o evangelista ele fica um pouco com raiva da igreja, porque a igreja não evangeliza como ele, então qual que é a medida correta? Ele vai ensinar a evangelizar da forma correta. Nós também temos a mania de olhar para essas pessoas como se eles fossem menores dentro da igreja. É porque falta canalizar aquele sentimento que ele tem para fazer a forma correta. Mas o sentimento que ele tem, muitas vezes, das pessoas não estarem evangelizando, é um zelo, um temor no coração dele, assim como, por exemplo, eu tenho quando eu vejo alguma bobagem sendo ensinada dentro da igreja. Como alguém que é um falso pastor só arrancando o lã da ovelha. A questão falta amadurecimento para que nós possamos canalizar e direcionar isso da forma correta. Mas existe falta de equilíbrio dos dois lados. É um dizendo que a igreja não está fazendo o que deveria fazer, e a igreja apontando, dizendo, se você quer ir lá para fora, vai lá para fora. Isso falta maturidade no nosso meio. É toda justa, bem ajuntada, bem ajustada de fato. Então nós precisamos reconhecer que esse dom espiritual, ele é importantíssimo para a missão da igreja no hoje. Todos nós devemos evangelizar, mas existem aqueles que fazem isso com mais graça. Existem aqueles que de fato são de forma sobrenatural habilitados para essa obra. Então, algumas características práticas aqui do evangelista. Primeiro, clareza teológica na apresentação do evangelho. Não profundidade na apresentação do evangelho. Não confunda clareza com profundidade, mas é uma clareza na apresentação do evangelho. Segundo, sensibilidade ao contexto cultural. Como nos falta fazer uma exegese cultural para a gente poder contextualizar a mensagem, irmãos. Por que é necessário plantação de igreja? Porque às vezes o lugar que a igreja é plantada, a mensagem já está descontextualizada há muito tempo. Então o evangelista ele vai ter essa sensibilidade dada pelo Espírito para um contexto cultural, a fim de que a mensagem possa ser apresentada de forma clara. É uma capacidade de gerar conversões para o discipulado. Então, sinceramente, se aqui na igreja nós acreditássemos, né, nesse chamamento de quem quer aceitar a Jesus aqui vem no final, você pode ter certeza que na maioria dos cultos não ia vir ninguém aqui. Porque isso não... Eu já fiquei frustrado com isso, alguns anos atrás. Falava, cara, o que tem de errado comigo? Aí eu falei assim, com você nada, não tem nada de errado, é porque esse não é o seu papel. Davi queria construir a casa para Deus, o que Deus disse para ele? Esse não é o seu papel. Então a gente precisa crescer também nesse amadurecimento para saber qual que é o nosso papel. Então olha só, capacidade de gerar conversões, o evangelista ele fala, gente, quem quer aí? Todo mundo, mas você não sabe nem o que eu vou falar? Não, eu quero. Já fui convencido, está tudo bem. E uma vida de integridade e compaixão, né, na busca aí pelos incrédulos, por aqueles que ainda não nasceram de novo. Então nós precisamos sim aprender muito com os evangelistas para que possamos crescer aí de forma ajustada. Também um reconhecimento eclesiológico de frutos. Porque aqui também está um erro. Só quer fazer lá fora. Não, é só os lá de fora. Mas a gente precisa ver fruto dentro do corpo também. Porque senão não faz sentido. Lembra daquela métrica? Nós devemos servir a nossa casa, a nossa comunidade local e os incrédulos, a sociedade. Esse é um princípio bíblico. Servimos a nossa casa,
Porque se nós não cuidarmos dos nossos, nós estamos desqualificados para cuidar de alguém de fora. Nós cuidamos, né, dos de fora, que são os nossos irmãos na fé, porque se nós negarmos os crentes, nós somos pior do que os descrentes e negamos a nossa fé. E quando nós cuidamos de todos, mas principalmente dos irmãos da fé, nós somos qualificados a cuidar dos de fora. Então não adianta você vir com essa questão de evangelista e só querer cuidar dos de fora, você está desqualificado. Não adianta querer pregar para o mundo todo e a família está perdida. Não adianta. Isso é quebra de princípio. É cuidar dos da família da fé. Como que um evangelista cuida dos da família da fé? Ensinando a outros a evangelizar, irmãos. Então é um reconhecimento eclesiológico, ou seja, na vida da igreja, mas nós precisamos de frutos. Como que você vai enviar alguém se você não consegue ver fruto? Complicado. Então existe um chamado universal para a evangelização? Sim. Olha, Pedro vai dizer isso, capítulo 3, verso 15, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre, falando para a igreja, preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, contudo, com mansidão e temor. O que Pedro está dizendo? Você precisa estar preparado para explicar o porquê que você crê. Não é só ficar assim, por que você crê? Irmão, é pela fé. E aí? Não, é um mistério, irmão. O mistério já foi revelado, irmãos. E aí? A gente tem que estar preparado para poder responder a qualquer um que pedir qual que é a razão da fé que há em nós. Então, existe um chamado universal à evangelização. Nós lemos Mateus, mas existe esse dom espiritual, esse dom especial que é a função do evangelista, é uma função específica, que é distintivo, do chamado universal, porque está relacionado a um ministério eficaz, é estruturado, reconhecido pela igreja, é um dom de impacto abrangente. Então nós temos apoio para isso, e eu queria finalizar com uma aplicação para os nossos dias, porque um membro com um dom evangelístico, ele deve se dispor, por exemplo, a liderar um ministério evangelístico urbano. Nossa, Pedro, eu sei que eu tenho esse dom. Desenvolva o seu dom. Como que a gente desenvolve o nosso dom? Capacitando a outros. Não, primeiro eu vou fazer um curso, primeiro eu vou me preparar. Irmãos, você é preparado na estrada. Claro que você precisa se capacitar, A Bíblia é o nosso manual de conduta. É claro que você precisa ler livros que falam sobre isso, se capacitar, obviamente, mas a preparação espiritual, ela é feita no modo prático. Então, eu tenho o dom, eu reconheço que eu tenho o dom de evangelista. Por que você não junta alguns irmãos aqui e lideram um time de evangelismo urbano, por exemplo? Treinando a congregação em ações. Eu só quero que você seja um evangelista segundo as Sagradas Escrituras. Porque chegar lá na praça e dar copo de água para os outros e falar que Jesus ama, isso não é evangelização. Leva 100 copos de água lá no sinal, dá 100 copos e fala, nossa, evangelizamos 100 pessoas. E não falou sobre o evangelho. Não é evangelização. O conteúdo da evangelização é o evangelho. Então é por isso que você precisa se capacitar. Conhecer o evangelho completo. A história de Deus dentro da metanarrativa bíblica, criação, queda, redenção e consumação. Estar preparado para poder responder a todos qual que é a razão da nossa fé. Porque senão não é evangelização. Sem o evangelho não é evangelização. É uma ação social de matar a sede de alguém. Mas a partir do momento que nós temos como o principal objeto da nossa evangelização o evangelho, aí nós lideramos pessoas, vamos para as universidades, irmãos, como que as universidades precisam disso? Eu, irmãos, não consigo alcançar todas as esferas da sociedade, não. Vocês são pastores para essa cidade. Eu sou o pastor dessa igreja, mas eu envio vocês todos os finais de culto aqui no domingo falando, vão ser abençoados na prática da palavra. Vocês alcançam esferas que eu não alcanço. Medicina, educação, entre outras áreas que eu não consigo alcançar.
Então vamos nas praças, vamos nas universidades, vamos nas feiras, mas cadê você, evangelista, para liderar isso aqui, para a gente poder ser desenvolvido? Ficar só apontando, dizendo a igreja não está fazendo, a igreja não está fazendo, a igreja não está fazendo. Ô cabeçudo, você faz parte da igreja. Então, contextos culturais e contextos transculturais, o evangelista ele nos ajuda a contextualizar a mensagem, obviamente sem comprometer a doutrina. E é por isso que a gente precisa formar líderes locais aqui, líderes que possam ser condutores da evangelização. Eu alcanço vocês aqui, eu alcanço outras pessoas, mas vocês alcançam outras pessoas, e outras pessoas que vocês alcançam, alcançarão outras pessoas. Esse é o poder natural do discipulado. Esse é o poder natural do crescimento natural da igreja. Então, por exemplo, em igrejas pequenas como a nossa, a gente pode começar aqui pequenos grupos evangelísticos, começar com os nossos bairros. Irmãos, presta atenção, você acha que tem muita igreja aqui? Sabe quantas pessoas que tem só nesse bairro aqui chamado Praia da Costa? Alguém aqui sabe? A última vez que eu pesquisei, diz que tinha 200 mil pessoas. Você acredita nisso? Deixa eu te falar, quanto que é 1% de 200 mil? Quantos? 1%. A gente não tem 1% do nosso bairro aqui nas nossas cadeiras, irmão. Você está achando que tem igreja demais aqui? A conta não fecha. Entende por que tem muitas plantações? É porque tem muita gente. Jesus ele já disse isso lá atrás, os campos tá pronto, mas os trabalhadores são poucos. Isso não é... E os que têm são poucos. Aqueles que se desempenham são poucos. Isso aí é uma clarificação da palavra mesmo. Fora o que acontece aí fora. Fora quem abre uma porta chama de igreja e não é igreja. Que esses aí eu nem estou contando. Vamos orar para fechar umas portas aí, porque está demais. Irmão, às vezes eu prefiro que abra um boteco, porque o boteco você sabe o que ele está vendendo. Os botecos de igreja. Rapaz, tem porta aí que eu vou te falar. Os caras... enfim, não vamos entrar nesse assunto não, porque eu já começo a ficar... Mas nós precisamos saber que existe a necessidade de levantar evangelistas e que nós, como igreja, nós precisamos lidar com esses irmãos. Amém? Então, esses foram os dons de hoje. Se você se sentiu aí, equipado, que o seu coração queimou aí para o evangelismo, que você possa praticar isso na vida da igreja, a fim de que nós possamos ser um pouco mais ajustados, amadurecidos. Irmãos, eu preciso de pessoas que se despertem na sua vocação, a fim de que nós possamos nos tornar maduros cada vez mais. Eu poderia muito bem dizer que essa obra é minha, fazer a minha visão, o que eu quero, do jeito que eu quero, mas eu jamais vou fazer isso. Eu sei que toda junta bem ajustada, ela efetua de forma natural o crescimento do corpo de Cristo, para a glória de Deus, edificação dos santos e também para testemunho aos incrédulos. Amém? Fique de pé nessa manhã.